O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender parcialmente as regras do governo federal que proibiam beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, BPC, de se cadastrarem e apostarem em sites de apostas eletrônicas, as chamadas BETs. A decisão teve impacto imediato, já que contas que haviam sido encerradas automaticamente por causa da norma podem agora ser reativadas, permitindo novamente o acesso a plataformas de apostas online, inclusive jogos populares como o Tigrinho, que se tornaram símbolo do debate sobre vício, endividamento e uso de recursos públicos. A medida atende a um pedido liminar da Associação Nacional de Jogos e Loterias, que questionou a forma como o bloqueio vinha sendo aplicado. Segundo a entidade, o encerramento automático de contas durante o recesso do judiciário gerou efeitos irreversíveis, pois muitos usuários tiveram seus perfis apagados sem aviso prévio, sem possibilidade de defesa e sem clareza sobre como recuperar valores eventualmente depositados. Ao analisar o pedido, Luiz Fux concordou parcialmente com os argumentos e determinou a suspensão do bloqueio automático das contas já existentes, entendendo que a medida poderia ferir princípios como o direito ao contraditório e a ampla defesa. No entanto, o ministro deixou claro que a decisão não representa uma liberação total do acesso às apostas para beneficiários de programas sociais. Isso porque a proibição de novos cadastros foi mantida. Beneficiários do Bolsa Família e do BPC continuam impedidos de criar novas contas em plataformas de apostas enquanto o tema não for analisado de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Para isso, já está marcada uma audiência de conciliação para 10 de fevereiro de 2026, quando representantes do governo, das empresas de apostas e de entidades da sociedade civil deverão apresentar seus argumentos. A norma suspensa parcialmente havia sido publicada pelo Ministério da Fazenda como parte da regulamentação do setor de apostas no Brasil. O objetivo declarado do governo era impedir que recursos destinados à subsistência básica fossem usados em jogos de azar, após dados apontarem gastos elevados de beneficiários em plataformas digitais, muitas vezes comprometendo despesas essenciais do dia a dia. Pelas regras originais, as casas de apostas seriam obrigadas a consultar uma base de dados com o CPF dos beneficiários e, ao identificá-los, bloquear ou encerrar automaticamente as contas, devolvendo eventuais saldos. Com a decisão de Fux, essa prática fica temporariamente suspensa para contas já existentes, criando um cenário intermediário até que o STF tome uma decisão definitiva. A decisão dividiu opiniões. Críticos afirmam que permitir apostas com dinheiro de programas sociais pode agravar o endividamento, estimular comportamentos compulsivos e aprofundar a vulnerabilidade de famílias de baixa renda. Para esse grupo, o Estado deve atuar de forma preventiva para evitar que benefícios sociais sejam desviados de sua finalidade principal. Por outro lado, defensores da decisão argumentam que as apostas são atividades legalizadas e regulamentadas pelo próprio governo, e que não há, até o momento, uma lei específica que proíba beneficiários de programas sociais de utilizarem sua renda como desejarem. Segundo essa visão, o bloqueio automático cria insegurança jurídica e pode abrir precedentes perigosos para outras restrições futuras. Especialistas apontam ainda que o debate revela um problema maior. O crescimento acelerado das bets ocorreu mais rápido do que a capacidade do Estado de regulamentar o setor. Além do impacto jurídico, o caso também reacende o debate sobre educação financeira e responsabilidade do Estado. Especialistas alertam que, independentemente da decisão do Supremo, o avanço das apostas digitais exige políticas públicas mais amplas, que incluam campanhas de conscientização, limites mais claros para a publicidade e mecanismos de proteção a públicos vulneráveis. Sem isso, decisões judiciais isoladas tendem a apenas remediar sintomas sem atacar a raiz do problema. Outro ponto levantado por analistas é que a discussão no STF pode abrir caminho para novas regras sobre o uso de benefícios sociais, não apenas em apostas, mas em outras áreas do consumo digital. O receio é que, sem critérios bem definidos, o país entre em um ciclo constante de disputas judiciais, sempre que o governo tentar impor restrições sem respaldo legal específico. Enquanto o Supremo não bate o martelo, o cenário permanece de incerteza,
tanto para beneficiários quanto para as próprias plataformas de apostas, que aguardam uma definição clara sobre quais práticas serão permitidas ou proibidas. O julgamento final pode se tornar um marco importante na relação entre assistência social, liberdade individual e regulação econômica no Brasil. Siga o canal para mais notícias e análises como essa.